Pessoal, então a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer o polish, tá? Ele vai servir para a gente obter um sabor mais complexo, né, no nosso produto final, no nosso pão, e também para que a gente tenha mais salto de forno e mais força na nossa massa, tá? Ele vai ajudar na fermentação e vai acelerar a fermentação. Então aí eu coloquei 250 gramas de água e 10 gramas de fermento seco biológico, tá? Fermento biológico seco. Agora eu vou dar uma misturadinha e vou colocar mais 250 gramas de farinha de trigo. Então agora eu vou misturar, né? Vou misturar vigorosamente com uma colher isso, deixar bem homogêneo essa mistura aí. Esse é um polish, a gente tá usando 100% de hidratação nele, tá? Partes iguais de água e farinha e as 10 gramas de fermento biológico seco. Então agora eu vou cobrir com plástico e vou levar a fermentação em torno de 1 hora até ele triplicar de tamanho, tá? A temperatura aqui do polish tá 25 graus. Então, pessoal, isso aqui é importante, ó. A temperatura da água, tá? Aqui ela tá em 14 graus, ela tá gelada. Eu vou conferir aqui a cerveja também. Também tá em 14 graus, tá? Então isso aqui vai impedir que a gente queime a massa na mecânica ali quando a gente vai bater. E com a fricção da mecânica ali, ela acaba esquentando, tá? Então isso aqui vai manter a temperatura da massa. Então aqui eu vou estar fazendo na amassadeira, tá? Eu vou adicionar a farinha de trigo, 2 quilos. A cerveja. Vou adicionar a água, tanto a cerveja quanto a água gelada, tá? Eu vou deixar um pouco de água para adicionar no final. E vamos ligar a masseira. Enquanto a massa bate lá, pessoal, a gente vai verificar o polish aqui, tá? Olhem o quanto ele cresceu. Tá? Percebam que ele triplicou de tamanho, tá? Então esse é o ponto dele. Então olhem ali como ele tá crescido, ó. Ele tá bem esponjoso. E é nesse ponto aí que a gente coloca ele na massa, certo? Então quando ele triplica de tamanho. Aqui deu 1 hora. Em 26 graus ele estava. Está agora ainda em 26 graus. Observem que ele fica bem airado e esponjoso. E ele vai diminuir bastante agora, quando eu bater ele na mesa. Então, após aproximadamente 5 minutos de batimento, eu vou adicionar o polish à nossa massa. Nós vamos retornar a bater até que ele se misture completamente à massa. Após o polish incorporar na massa, vamos adicionar o sal. Novamente voltamos a bater a massa. Aqui ela vai amassar por aproximadamente mais 10 minutos. Então, aproximadamente 10 minutos aí mais de batimento, a gente vai chegar nesse ponto de massa aqui, tá? Se caso a mecânica de vocês não chegue, esperem um pouco mais, tá? Continuem batendo até chegar nesse ponto aqui, tá? Que é um ponto de véu inicial. É a partir daqui que a gente vai colocar o restante da água que a gente reservou no início. Nós vamos adicionar essa água em pequenos goles, tá? E com a máquina ligada. Então a gente vai adicionando isso aí como um banho de refresco na massa. É bom essa água aí estar gelada para ir refrescando a massa. Então a gente vai amassar até alcançar o ponto de véu, tá? Eu vou molhar minhas mãos com água ali para não grudar a massa na minha mão. Vou tirar um pequeno pedaço para testar o ponto de véu. Então aí está ele, tá? Pode ver que está bem desenvolvido. Ele não está se rompendo, ó. Tá bem transparente ele, certo? Então esse é o ponto de véu para a gente tirar a massa da macieira. Então aqui eu vou colocar um fiozinho de óleo no fundo da caixa.
É bem pouquinho óleo mesmo, tá? É só para não grudar a massa ali. Enquanto a gente vai fazer o processo das dobras. Espalha esse óleo pelas 4 laterais da caixa. Então vou colocar a massa na caixa. Vou arrumar ela ali, tá? Vou fazer uma bolinha. E vou tampar com plástico e vou aguardar 1 hora. Muito bem, pessoal. Então a gente tá voltando aqui com a nossa massa do pão de cerveja, tá? Eu coloquei ela na geladeira. Ela passou 1 hora, tá? Desde que a gente bateu ela. Então eu coloquei ela na geladeira pra que ela baixasse a temperatura, tá? Que tava muito alta, ia fermentar muito rápido. Então agora ela tá em 22 graus. Eu vou fazer uma dobra nela. Como ela é uma massa que ela tem pouca hidratação, tá? A gente tá trabalhando ali com 65%, tá? Aí dá mais o polish, que tem 100% de hidratação. Então essa massa aqui ficou em torno de 66%. Então a gente não precisa dar muita dobra nela, tá? Então agora aqui eu vou... Como é que eu vou fazer essa dobra? Essa dobra é o que vai dar estrutura na nossa massa. Eu vou pegar uma vasilha com água, tá? Pra ajudar. Então eu molho as mãos na água, que vai ajudar a massa a não colar na minha mão. E agora eu vou soltar a massa aqui, tá? Solto ela. E eu vou dobrar ela por cima, sobre ela mesma. Eu levanto e derrubo ela por cima dela mesma. Agora eu vou virar. Eu dobrei aqui, né? Eu vou fazer a mesma coisa daquele lado lá. Eu pego ela, puxo, faço ela cair sobre ela mesma. Agora, como eu dobrei aqui e aqui, eu vou virar a caixa, molhar minhas mãos na água e vou dobrar ela aqui e aqui, tá? Então eu pego aqui, ó, pessoal. Como é um espaço curto, tá? Então eu não vou juntar ela do meio, porque senão não vai dar certo. Eu preciso juntar ela aqui da ponta, ó. Aqui na ponta, eu trago ela só um pouco. Então eu viro a caixa, aqui na ponta de novo, trago só um pouco. Pronto. Então aqui a gente já estruturou a massa e trabalhou mais o glúten. Então a gente observa aqui, ó, esses termômetros eles sempre dão diferença de 2 graus, tá? Esse infravermelho aqui é mais confiável, tá? Então essa massa aqui realmente ela tá em 20, 21 graus. Então a gente vê também que as dobras, além de dar estrutura na massa, ela também vai homogeneizar a temperatura da massa. Muitas vezes quando a gente coloca na geladeira, umas pontas ficam mais frias e o miolo fica mais quente. Tá? A superfície gela mais rápido e o miolo fica mais quente. Então quando a gente dá a dobra, a gente homogeneiza essa temperatura, a gente mexe com a massa, tá? Movimenta ela. Então com essas dobras ela acaba homogeneizando a temperatura. Agora eu vou deixar ela em temperatura ambiente, tá? Aqui eu não vou colocar ela na geladeira para ela se manter aqui nessa temperatura de 21 graus. Eu só coloquei ela na primeira dobra para que ela pudesse baixar um pouco a temperatura. E daí eu posso trabalhar com ela com mais calma. Muito bem, pessoal. Se passaram 3 horas aí, tá? Desde que a gente deu a dobra na massa. Vocês podem ver que ela dobrou de tamanho, tá? Então a gente fez aqui uma fermentação em bloco durante 3 horas, tá? Eu consegui isso porque eu baixei a temperatura da massa, tá? Ela tá em 20 graus agora. Então ela se manteve nas temperaturas de 20 graus. Eu coloquei ela na geladeira, tá? Durante a primeira hora. Dessas, foi 4 horas ao total, tá? Eu esperei 1 hora, fiz a dobra e agora mais 3 horas após a dobra. Então totalizou 4. Então ela tá em 20 graus. Se ela tiver mais quente que isso, ela vai vir antes, tá? Então vocês controlem. O que a gente tem que cuidar aqui? Quando ela dobra de tamanho, tá? Você pode ver que ela dobrou de tamanho. Olha como ela tá. Ó, tá bem fofa, parece uma esponja. Eu vou colocar uma farinha aqui por cima, pra eu poder bater nela. Ela parece uma esponjinha, ó. Então é assim que ela tem que ficar, dobrando de tamanho. Isso aqui, se vocês quiserem colocar direto na geladeira também, sempre, e deixar ela em torno de 12 horas também pode ser, tá? Vai criar mais sabor ainda. Quanto mais tempo for a fermentação em bloco, mais sabor vai ter a massa. Eu vou fazer aqui agora e já vou... Ó como ela fica, uma esponjinha, ó.
uma farinhazinha. Vocês veem que eu só fiz uma dobra, tá? Só uma dobra, porque essa massa aqui é uma massa que ela tem 65% de hidratação na fórmula. A gente fez um polish com 100%. Então ela tem aproximadamente 66% de hidratação. Então eu não posso fazer muita dobra numa massa com pouca hidratação, porque eu vou acabar rasgando sempre a película de fora, tá? Então isso depois eu não consigo modelar. Quando eu for modelar, vai estourar a película, porque aqui fora cria uma película de massa, tá? A gente vai ver isso aí na hora da modelagem. Então agora eu vou dividir aqui meus pãezinhos, tá? Eu vou cortar eles com 400 gramas. Então fechou. Então eu fiz aqui 10 peças, tá? Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai pré-modelar eles, tá? Como eu vou fazer no formato filão, eu vou fazer uma bola. Então eu simplesmente vou arredondar os pãezinhos, tá? Redondinhos. Então o que eu faço com a massa? Eu vou puxar ela, tá? Eu puxo a ponta pro centro, puxo a ponta pro centro. Vocês podem ver que aqui, ó, aqui a minha mão gruda, ó. Eu vou colocar a mão ali, olha, ela gruda. Aqui não tem a película. Aqui, ó, aqui tem a película. Não é por causa da farinha, tá? Aqui vocês já conseguem, não sei se pelo vídeo vocês conseguem ver, mas tem aqui uma capa onde o meu dedo não gruda, ó. Não é por causa da farinha. E aqui gruda, ó. Isso é a película, é essa parte que a gente tem que esconder, tá? Então a gente pega a pontinha dela e leva pro centro. Vocês veem que aqui, ó, aqui tem película, ó. Aqui não tem. Então eu puxo ela pro centro. Puxo toda. Aqui eu não preciso fazer força, tá? É só uma pré-modelagem. E viro ela. Tá pronto. Aqui é a mesma coisa, ó. A gente pode fazer até com a espátula também, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Leva a espátula pra frente e puxa lá pra trás, ó. Leva e puxa. Leva a espátula e puxa. Ó. Vou fazer aqui mais rápido, ó. Isso é só uma pré-modelagem, tá, pessoal? Aqui a gente não precisa criar muita tensão. Então vamos entender aqui de novo, ó. A gente vai puxar sempre a extremidade pro centro, ó. Extremidade pro centro. E vai puxando até fazer um envelopezinho. Bem solto mesmo, e é só virar. A gente pode dar uma juntada aqui, ó. Tá pronto. Então tá aí, pessoal, 10 pães, tá? Agora a gente vai aguardar o tempo aqui de aproximadamente 30 minutos, tá? Então aqui pode variar de 30 minutos a 1 hora, tá? Então se vocês tiverem temperatura aí de 20 graus, o verão vai levar 1 hora. A gente precisa esperar ela descansar bem aqui e que ela solte o glúten bem pra gente conseguir fazer a modelagem final e levar pro crescimento. Vou tapar minhas massas, tá, pessoal? Pra não ressecar. Isso é importante. Muito bem, pessoal, então 1 hora de descanso aqui para os pães, tá? A partir de agora eu vou usar a farinha de arroz aqui para polvilhar aqui aqui, ó, eu tenho uma caixa, tá? Eu tenho uma caixa de plástico. Peguei uma caixa comum de plástico e coloquei um forro de papel, de pano crochê, tá? Pano de algodão. Então é aqui que eu vou fazer a fermentação dos pães, tá? Então realmente aqui é uma modelagem muito simples, tá? Muito fácil.
a gente vai levemente assim espalhar ele, tá? É bem devagar pra gente não tirar os gases de dentro. Então o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar a parte de baixo e vai levar até o meio da massa, tá? E vai pegar a parte de cima agora e vai trazer fechando a outra, tá? Ó. Então a gente fez um envelope. Então agora o que que eu vou fazer? Eu vou trazer essa parte aqui até aqui, ó. Eu vou virar de lado. Ó, como é que eu faço? Ó, com essa aqui eu já boto aqui e eu vou selar aqui, ó. Tá? Ó. E eu aperto as orelhinhas dele. Agora eu vou envolver ele na farinha de arroz, tá? Eu vou botar uma camada generosa. Então aqui eu vou largar o pãozinho aqui. E eu vou puxar. Então vamos fazer o segundo. Tá, pessoal? Mesma coisa. A gente dá uma batidinha aqui. Traz até a metade. Pega, traz até a outra metade. Vocês podem começar por baixo ou por cima, tá? É indiferente. E daí a gente puxa aqui, ó. Puxa a extremidade. E sela ela. A gente vai afinar as pontas. E a gente tem o nosso pão. Então agora aqui é a mesma coisa. Eu botei o primeiro ali. Eu largo o segundo. Trago mais uma parte de pano. Tá? Ó, pimba. E aqui a gente vai selando ela. Já tem o filão modelado. Fala aí, pessoal. Então a gente tá voltando aqui com o nosso pãozinho de cerveja, tá? Fermentou 12 horas na geladeira, tá? A gente consegue ver aqui pelo pano que ele cresceu, tá? Então ele tá bem fermentadinho, agora a gente vai levar ele pro fogo. Então a gente aquece bem o forno, tá? Deixa o forno bem quente. Agora a gente vai botar ele na forma, vai fazer um corte. Vamos levar ele pro forno com vapor. Então aqui, ó, o certo seria eu tirar com a paleta, tá? Mas ela não entra aqui na minha caixinha. Então, vou colocar uma farinha neles. E o que que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou pegar ele com a mão mesmo, tá? Então eu pego ele com a mão, com todo cuidado, tá? E largo ele na forma. A gente tem que pegar aqui bem leve, tá? Bem suave mesmo. Então, pessoal, a gente pode fazer o corte deitado, tá? Eu vou fazer um corte reto nesses aqui, assim, ó. Dessa forma. Bem simples. Tá assadinho já, ó.
Ficaram com um aspecto bonito, tá? Não ficaram achatados, não racharam. E abriu uma leve pestana. Eles desenvolveram. Bem fermentado, ó. Pessoal, então aqui é o mesmo sistema, tá? Vou colocar os outros 5. A massa rendeu 10, né? E vou fornear eles agora. Então é a mesma coisa, tá? Que a gente fez antes. Fala aí, pessoal. Se vocês gostaram aí, compartilhem o canal, se inscrevam e ativem o sininho das notificações. Um abraço e até a próxima.